Jesus dormia, porque Jesus tinha paz, a paz que ninguém pode te dar. Só que esse texto é maravilhoso, meus irmãos, como eu digo para vocês, dá para a gente pregar o mês inteiro. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que a catástrofe gera dúvidas, e gera aquela pergunta que talvez você já tenha ouvido de alguém: mas aonde está Deus no meio desse caos? Aonde está Deus no meio desse sofrimento? Não são só homens e mulheres que não creem no Senhor que fazem essas perguntas. Os próprios discípulos correram para Jesus e falaram: Deus, aonde você está? Esse milagre é um dos 11 milagres, dos únicos 11 milagres que os 3 evangelhos sinóticos relatam. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, relatam alguns milagres, mas só existem 11 que eles 3 relatam, nos 3 evangelhos. E no evangelho de Marcos, quando nós lemos esse texto, ele é ainda mais enfático, porque esse texto não fala o que nós lemos aqui. Nós lemos em Mateus o seguinte, olha que interessante, nós lemos que os discípulos chegam e falam: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Mas na verdade, o evangelho de Marcos é ainda mais incisivo, porque ele fala: Senhor, não te importa que morramos, não te importa que pereçamos. Veio uma dúvida: não te importa que a gente morra aqui? Como seres humanos, todos nós, inclusive eu, temos instintivamente a vontade de evitar o caos. Não queremos o caos de jeito nenhum na nossa vida, é verdade, isso eu não quero, você não deve querer também. Ter o caos é uma coisa que acontece, mas querer o caos, quase ninguém. Mas o caos gera crescimento. Eliminando o caos, você elimina possibilidade de crescimento. A gente pode ter controle, a gente pode crescer, mas a gente não pode ter os dois. Não dá para controlar e para crescer. E no meio do caos, no meio da tempestade, no meio de uma lição extraordinária, Jesus acorda e nos traz mais uma lição. E é interessante, meus irmãos, por isso que eu falo: leiam a Bíblia, mergulhem na Bíblia, pesquisem, fiquem curiosos. Venham, se matriculem na escola bíblica, para que vocês vejam a riqueza do que é a palavra de Deus. Quando a gente começa a ler e reler, a gente fica maravilhado, porque Jesus ele tem uma metodologia. Jesus ele tem uma metodologia ímpar. Quase todas as vezes que ele opera um milagre, é muito interessante que antes do milagre, ele tem uma lição. Ele tem um bônus, sabe aquele negócio? Você compra um Kinder Ovo, ganha um chocolate, mas ganha um presente também. Normalmente o presente de Kinder Ovo é muito fraquinho, né? Meus filhos montavam, às vezes estavam montando e já quebrava o presente, mas esses são outros 500. Mas você ganha 2, é 2 em 1. E Jesus chega para eles, e Jesus não entra naquela: vou ficar apavorado aqui, vou resolver esse problema, vai lá, se acalma. Mas não. Jesus diz a Bíblia que ele exorta os seus discípulos, fala: homens de pequena fé, olha que texto interessante. Diz a palavra do Senhor, que Jesus chega para ele: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Essa é a palavra de Jesus, essa é uma lição para nós. Porque Jesus ensina para a gente, quando a gente fica desesperado, a gente corre atrás de um líder. A gente corre atrás de alguém que possa ensinar alguma coisa. E aí é um perigo, irmãos, porque tem gente correndo aí na internet, atrás de gente que não tem nada para dizer, e está dizendo, e está vendendo. Gente que está todo endividado e fala assim: compra o meu curso e você vai comprar uma Ferrari em uma semana. O cara não tem nem um Fusquinha, e eu não tenho nada contra Fusca, amo Fusca, tá, irmãos? Mas é meio esquisito esse negócio. Mas Jesus é nosso mestre. No meio da fornalha, no meio da tormenta, no meio da tempestade, no meio do caos, no meio de tudo que possa estar acontecendo contigo e comigo, o Senhor está presente, e Ele está aqui para me ensinar, e para te ensinar a sermos mais parecidos com Ele, aleluia. No meio do caos, o Senhor chega para mim e para você e fala: calma, por que vocês estão com medo? Por que você está com medo? Mulher de pequena fé, homem de pequena fé, eu estou aqui. Qual foi a última vez que você ouviu isso do Senhor? No meio do SOS, no meio da crise, no meio do caos, no meio da tristeza, no meio da dor, está faltando a gente parar e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, lidera a minha vida. Senhor, me ajuda. Às vezes parece que a gente está num jogo de xadrez, irmãos.
Parece que a gente se coloca ali, quando a gente esquece quem é Deus, parece que a gente é um peão no jogo de xadrez que fica indo para lá e para cá, que é trocado por uma peça mais valiosa. Mas eu quero falar uma coisa para você: o campeão mundial de xadrez é um menino, um adolescente. Um menino que uma vez eu estava vendo uma entrevista dele no National Geographic, e esse menino me impressionou, porque os entrevistadores estavam perguntando, mas como é que é? E no meio da entrevista ele falou: olha, eu tenho a capacidade de prever 13 jogadas antecipadamente. Eu falei: gente, esse cara é um X-Men, eu não consigo prever nem a próxima, eu não sei nem se eu jogar o peão, às vezes eu não sei nem para qual direção o peão tem que ir. E diz a história que esse menino consegue prever 13 jogadas. Meus irmãos, 13 jogadas não são 1 mais 1 mais 1 dando 13, porque a cada jogada um imenso número de variáveis acontece no xadrez. Querido, querida, se um homem, se uma pessoa mortal como eu e você tem capacidade dada por Deus, mesmo que ele não diga isso, para prever 13 jogadas antecipadamente, imagina o meu Deus, o seu Deus, que é o Criador do céu e da terra, que diz a Bíblia que o universo está na palma das suas mãos. Você não é um peão de xadrez, você não está sendo jogado para lá e para cá. O Senhor cuida de nós, e Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a tua vida, Ele conhece todas as variáveis que possam estar envolvendo quem você é, o que você faz, e Ele cuida de nós. E tudo que Ele fala para mim, para você, no meio do caos, no meio do SOS é: não temam, homens de pequena fé. E aí, meus irmãos, vem um espetáculo. No meio da tempestade, Deus chega e fala: acabou. E a última lição que nós aprendemos desse texto, ela não é menor do que nenhuma outra, porque eu acho que eu faria o mesmo, estando ali. No final dessa linda história bíblica, os discípulos que estavam ali, meus irmãos, andando coladinhos com Jesus, chegam para Jesus e chegam entre eles, provavelmente, e fazem uma pergunta. E a pergunta é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Toda a experiência com Deus resulta numa missão, numa responsabilidade. Toda experiência com Deus resulta numa crise de quem eu sou e numa atestação de quem Ele é, e na nossa capacidade de olhar para nós e falar: eu não sou nada. Quem é esse que até o mar, até o vento lhe obedecem? Meus irmãos, que lição maravilhosa, porque essa não é uma pergunta ruim. As perguntas com sinceridade, por mais, com perdão da palavra, estúpidas que possam parecer, são perguntas boas. Em um determinado momento, Jesus estava naquela confusão, muitos o deixando, muitos sem saber quem Ele era, fazendo essa pergunta, e Deus chega para os seus discípulos e fala: e vocês? E alguns de seus discípulos disseram: para onde nós iremos, Senhor, se só você tem as palavras de vida eterna? Essa não foi uma pergunta ruim, na verdade, essa foi uma pergunta extremamente importante, porque no meio do caos, nós ganhamos possibilidades. Você está entendendo como Deus faz na nossa vida? No meio do caos, no meio da tempestade, Deus chega para nós dormindo em paz, e olha para mim e para você: existe possibilidade para mim e para você. Pode perguntar para qualquer pastor aqui da igreja, para qualquer um da liderança, se tudo o que foi feito no ano de 2020, no meio de 2020, depois de março de 2020 para frente, no meio do caos, no meio da pandemia, eu não tenho dúvida de que essa igreja foi extremamente relevante, foi extremamente importante na vida de pessoas. Pergunta para qualquer pastor se isso estava no planejamento de 2019. Se na reunião de planejamento de 2019, estava lá: olha, vamos ter uma pandemia, e no meio da pandemia, vamos para o online, vamos ter células online, vamos criar estruturas que a gente nunca imaginou que fosse precisar. Não, meus irmãos, ninguém imaginava esse caos na vida. Mas no meio do caos, Deus nos dá a oportunidade de ter você que está em casa agora, assistindo a um culto e glorificando o nome de Jesus, sendo abençoado por Deus no Rio, em outros estados, em outros países, e sendo cheio da graça do Senhor. Esse é o nosso Deus. Uma das lições que aprendemos na tempestade é que nós temos a falsa impressão de termos o controle das coisas. E quando nós percebemos que nós não temos o controle de nada, queria chamar o ministério de música no altar. Quando nós percebemos que não temos o controle de nada,
nós percebemos como é importante chegarmos para Deus dia após dia, manhã após manhã, e dizer: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós somos brasileiros, e na história do nosso país, há uma frase muito infeliz. Dia 7 de setembro, nós comemoramos uma data importante na nossa história, que é o quê? Aula de história, o quê? Independência. E a gente aprende lá na escola que uma frase muito importante foi dita, foi proclamada, e essa frase é tida como uma frase de sucesso, e essa frase está aí espalhada pelo nosso país, e essa frase diz o quê? Independência? Independência? Pois é, mas essa frase não tem nada a ver com a minha Bíblia e com a tua, porque o que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, é que o dia que o homem resolveu gritar essa frase, ele morreu. Uma catástrofe mostra para mim e para você, que independência ou morte não é a frase boa, mas que a frase correta é: independência é morte. Essa frase mostra para mim e para você, que se nós formos independentes de Deus, a nossa vida está morta. Tudo que nós colocamos nas nossas mãos, se esvai por essa terra. E vem Jesus, um homem que acalma o mar, e nós temos uma vantagem, e nós vamos orar agora, em relação a esses discípulos. Eu quero que você se transporte para esse momento, onde discípulos não sabiam muito bem quem era esse Jesus, não sabiam muito bem o que ele ia fazer, não sabiam muito bem onde aquilo ali ia dar, mas diz o texto que eles o seguiram, aleluia. Mas nós, queridos, nós em 2022 temos uma vantagem em relação a eles, porque nós conhecemos o fim da história, aleluia. Nós conhecemos aonde essa história foi parar. Nós conhecemos que esse Jesus, que ensinou tantas coisas, no meio de tantas tempestades, de tantos momentos caóticos, vive o maior caos que a humanidade poderia ter. E eu quero fazer mais uma propaganda aqui. Se você não esteve na pregação do pastor Guilherme sobre a cruz de Cristo, vai no YouTube e procura essa pregação, porque aquele ali foi um dos maiores caos da humanidade, a maior catástrofe. Jesus se permite morrer, e um caos se instala na terra, e diz a Bíblia que o céu escureceu, que a tristeza entrou no mundo, e que a alegria que estava ali, para muitos que achavam que ele seria o próximo líder religioso, o próximo Messias do seu tempo, tudo vai por água abaixo. Mas no meio do caos, no meio da tempestade, no meio da tristeza, no meio do maior caos, no meio do Gólgota, Jesus dá a maior lição para mim e para você, e ele deixa aquela cruz vazia, e ao terceiro dia ele ressuscita. E ele ressuscita porque ele ama a tua vida, ele ama a minha vida, ele ama quem você é, do jeito que você é. Ele te ama sendo crente, ele te ama sendo mais ou menos crente, ele te ama estando aqui nessa igreja pela primeira vez, ele ama quem você é. O que nós podemos aprender no caos, no meio da tempestade, é que Jesus é o Senhor, e é aquele que nós olhamos e falamos: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem?